O discurso é uma prática social que decorre por meio da fala, da escrita e por imagens. Discursar é uma das grandes habilidades do ser humano. Sendo assim, o discurso é a força dinâmica contra a discriminação, a intolerância e contra a corrupção. Ou então, pode ter seu mau uso para fins egoísticos. Como explicar o discurso? O que diz a respeito Michel Foucault? Existe mesmo a ordem do discurso? O discurso surge de vários fatores sociais, políticos e econômicos. Deste modo, o discurso depende de um lugar e um meio para que apareça. Um lugar onde os discursos são praticados, a exemplo, são nas universidades, palco de vários estudos nas ciências humanas, exatas, da saúde, da comunicação e demais áreas do saber. Na universidade, são apresentadas inúmeras pesquisas. Deste modo, acadêmicos fazem o uso do discurso necessário para que exponham os estudos realizados. Já no cenário político, o discurso propõe assuntos que devam ser debatidos entre os congressistas. Hoje em dia, existem vários meios para que o discurso tenha propagação. O exemplo dos meios são o rádio, a TV e as redes sociais pela internet. Mas afinal, o que é o discurso? O termo discurso admite muitos significados. Assim, o discurso expõe determinado contexto, produz conhecimentos e pode instituir a prática política. A diversidade em que se emprega a noção de discurso resulta em perspectivas teóricas bastante distintas e até oposicionistas para que façam uso corrente do termo. O exemplo do que ocorre na análise do discurso e nas teorias enunciativas como a de Benveniste, em que aplicam o termo frequentemente em seus próprios campos, reconceitualizando-o de acordo com seus respectivos referenciais teóricos. De meados do século XX até os dias de hoje, consolidaram-se 3 maneiras características de empregar o discurso. A primeira diz respeito à demarcação do campo de atuação do saber. Melhor dizer, é o discurso realizado pelos conhecimentos de sua área de atuação, a exemplo do discurso jornalístico, o discurso religioso, o discurso da física, etc. A segunda distinção é do plano ideológico, é o caso do discurso político. O exemplo é o discurso de um candidato a um cargo público eletivo, que pode evidenciar a ideologia partidária e não somente aos interesses de uma comunidade. A terceira distinção diz respeito aos discursos epistemológicos, que buscam explicar as origens e a validade do conhecimento. É o caso dos discursos renascentista, iluminista, geneticista e criacionista. Independente da distinção, o discurso evidencia as formas como os sujeitos marcam a história de uma dada sociedade. Assim, o discurso pode significar de como dada estrutura social se comporta e transforma suas relações. Desta forma, podemos perceber que o discurso é uma prática social do homem através da língua, produzindo sentidos. Vários pesquisadores estudaram a respeito do discurso, dentre eles Michel Foucault. Nascido em Poitiers em outubro de 1926 na França, em uma família de classe média alta, Foucault foi educado no Lycée Henri IV, uma conceituada escola secundária, e em seguida na Escola Normal Superior de Paris,
onde ele desenvolveu seu interesse por filosofia e teve influência de seus tutores Jean Hippolyte e Louis Althusser. Depois de vários anos como diplomata cultural no exterior, ele retornou à França e publicou seu primeiro livro, A História da Loucura. Após trabalhar entre 1960 e 1966 na Universidade Clermont-Ferrand, ele produziu duas publicações mais significativas: O Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas, que exibiu seu crescente envolvimento com o estruturalismo, um movimento teórico na antropologia social, da qual ele distanciou-se mais tarde. Mais adiante veio A Ordem do Discurso, que é um livro que reproduz a aula inaugural ministrada por Michel Foucault ao assumir a cátedra vacante no Collège de France em dezembro de 1970. Mas afinal, o que é a ordem do discurso? Foucault apresenta a hipótese de que em toda sociedade a produção de discursos é controlada. Assim, ele analisa a relação entre as práticas discursivas e as diversas formas de poder que as permeiam. O estudioso francês, para explicar como as instituições praticam as formas de controle em relação à sociedade, comenta que são excluídos aqueles que vão contra a ordem vigente. Foucault destaca dois tipos de controle do discurso: os externos e os internos. Assim, as formas de controle externo são o sistema de exclusão. São procedimentos que impedem a criação do discurso, embora não seu pensamento. Você pode pensar um discurso, mas não pode pronunciá-lo. Explicando melhor, o discurso sofre uma interdição para que não seja proferido. Deste modo, o discurso é proibido por meio da interdição. Foucault explica ainda 3 situações em que o discurso é interditado. A primeira delas é o tabu do objeto. Diz respeito à palavra proibida ou um tabu de algo que não possa ser dito. Assim, há certas coisas, há determinados assuntos das quais não podemos falar e que não podem entrar em nosso discurso. Dentre esses assuntos, os 2 principais são a sexualidade e a política. Ou seja, não se tem o direito de dizer tudo, pois se torna um tabu. A segunda forma de interdição ocorre pelo ritual da circunstância. Isto significa que determinados discursos só podem ser anunciados em determinadas ocasiões. Ou seja, não se pode falar de tudo em qualquer circunstância. Isto se torna um ritual da circunstância. A terceira forma de interdição ocorre pelo direito privilegiado do sujeito que fala. Aqui pode ser entendido como sujeito autorizado a se proclamar pela sociedade. A exemplo disto são os juízes, que são permitidos para proclamarem uma sentença no tribunal. Assim, há determinados discursos que só podem ser proferidos por determinados sujeitos. Não é qualquer um que pode falar de qualquer coisa sem ter o direito privilegiado ou exclusivo do que fala. A interdição institui barreiras e privilegiam apenas alguns ao utilizarem o discurso como condição da relação de poder. É a velha história. Você nunca pode dizer tudo o que quiser, quando quiser e como bem entender. Pois dependendo do contexto em que você vive, seu discurso tem uma ordem a ser seguida pelas condições que o regem. O discurso tem procedimentos para que seja proferido. Assim, cada discurso tem seu ritual,
ou seja, o processo que regra as condições do discurso. O exemplo é um show de rock, pois há uma série de procedimentos que acompanham este discurso. Foucault apresenta 4 processos que agem sobre os sujeitos que proferem os discursos. São condições de usos para que o discurso se realize. Vamos à primeira, o ritual. O ritual são regras e procedimentos pré-estabelecidos para pronunciar o discurso. São gestos, comportamentos, circunstâncias e um conjunto de sinais que devem acompanhá-lo no discurso. Um exemplo são os discursos religiosos e judiciários, que faz uso de determinar no sujeito falante a eficácia de suas palavras e que cria um efeito pré-estabelecido sobre aqueles a quem se dirige. Sociedade de discurso. A sociedade de discursos produzem e conservam discursos. Porém, o número de indivíduos nesta sociedade tende a ser limitado e a distribuição de seus conteúdos é sujeita a regras estritas. Doutrinas. A doutrina tende a difundir-se. A única condição necessária para pertencer a esse tipo de discurso é aceitar uma certa regra de conformidade com o seu conteúdo. Porém, da mesma maneira que ela liga indivíduos a uma mesma enunciação, ela lhes afasta de todos os outros. Apropriação social dos discursos. É como Foucault classifica o sistema educacional. Atualmente, todos os indivíduos têm acesso aos mais diversos tipos de discursos. Porém, a distribuição deles ainda segue as linhas marcadas pelas distâncias, oposições e lutas sociais. Sendo assim, em toda a sociedade, a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída através de certos procedimentos. Em nossa sociedade, o procedimento de exclusão mais evidente e familiar é o da interdição. É o que ocorre na ditadura, em que pode controlar e interditar a produção de discursos em uma sociedade. Assim, um sistema de ditadura pode, por meio do controle e da interdição, buscar evitar que a imprensa produza determinados discursos que possam denunciar as práticas da vigente ditadura. Para Foucault, a instituição vigia o aparecimento do discurso, concede-lhe um lugar e um poder, honrando-o e desarmando-o. Foucault ainda diz: se a filosofia deve começar como discurso absoluto, o que é que se passará com a história? E que começo é esse que começa com um indivíduo singular, numa sociedade, numa classe social, no meio das lutas? Desta forma, os discursos devem ser tratados como conjuntos de acontecimentos discursivos, como também o discurso deve ser analisado pelos efeitos de sentidos que produzem em determinado momento histórico.